ouvintes, eu sou Samara Flores e eu estou aqui para mais um STD Gazeta com você, para você. Hoje eu estou aqui com o padre Arley Humberto. De novo. E sempre, de novo e sempre, aí firme e forte. Não tô forte, quer dizer, sempre forte, sempre firme, enfim. Padre Arley Humberto é consagrado da nossa comunidade. É membro de fundação, 27 anos aí, ó, quase, 27. Chegando. Inclusive o Maranatá tá chegando aí, né? Então vem comemorar com a gente nossos 27 anos. E hoje nós vamos falar... Ainda firme, peraí. E hoje nós vamos falar sobre as Sagradas Escrituras. Padre Arley, São Jerônimo tem uma frase que ele diz: ignorar as Sagradas Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Essa é uma frase muito forte, né? E diz muito dessa realidade. Por que é importante para a gente viver essa realidade de intimidade com a Sagrada Escritura? Como isso influencia, né, a nossa vida? O que impacta isso na nossa vida? Olha, eu entendo que impacta tudo. Porque a única maneira que nós temos de conhecer a Deus é através daquilo que Ele mesmo deu-se a conhecer. E aquilo que Deus se deu a conhecer para nós está ali dentro da Sagrada Escritura. Então, quando eu não me disponho, ou quando eu não vivo este mistério de entender e me aprofundar na Sagrada Escritura, eu vou ficar distante do conhecer de Deus, eu vou ficar num conhecimento de Deus pautado simplesmente por aquilo que eu ouvi falar. Nossa fundadora, ela tem uma frase, na verdade, assim, uma historinha que ela conta, e já contou muitas vezes, da pessoa que, numa vila, né, numa cidadezinha ilusória aí, havia uma lebre correndo e um cachorro começou a correr atrás daquela lebre. Depois outro cachorro viu e foi correndo e foi juntando uma matilha atrás daquela lebre. Só que aquele último cachorro, que não tinha visto a lebre, mas só tinha visto os cachorros correndo atrás de alguma coisa, começou a correr, só que aí ele vê um lixo, ele vai parar pelo lixo. Ele vai ver uma bola, ele vai parar para a bola. E só vai continuar correndo aquele que viu. Então, conhecer a Sagrada Escritura é adentrar nesse ver esta lebre, que é o Deus que está continuamente nos convidando a ir em sua direção, a buscá-lo, para que a gente vá, no meio das nossas dificuldades, das nossas lutas, sabendo o que nos faz continuar. Padre, sabe uma coisa que acontece? Muita gente, eu já ouvi falar assim, que não lê porque não entende. E como que fica isso? Essa pessoa, porque algumas pessoas, eu não fiz teologia e tudo mais. Teve um problema aí? Eu não fiz teologia, então não posso ler a Sagrada Escritura. Isso é uma verdade, é uma mentira, é um empecilho? Não, isso é não uma ponte para me jogar, tipo assim, não quero não. Não, é claro que a gente precisa entender que eu não posso pegar a Sagrada Escritura e começar a fazer as interpretações conforme a minha cabeça. Não dá para fazer isso. Existem muitas questões ali, porque a Sagrada Escritura, embora é a palavra de Deus que está ali presente para nós, ela foi escrita em modos humanos. Então foram homens que escreveram, que está dentro da sua história, da sua realidade econômica, política, social, histórica, tudo isso faz diferença. Imagina, você não vai encontrar lá no Antigo Testamento alguém falando, cancelei fulano porque não estava seguindo ele mais. Você não vai encontrar, uma realidade que está fora daquela realidade. Vão ser outras realidades. E como há um contexto que está ali, eu preciso entender. Mas as Bíblias, por exemplo, elas normalmente têm no início de cada livro, ela tem lá uma pequena introdução. Vale a pena dar uma lida naquilo e depois ler. Porque eu preciso ler a Sagrada Escritura mais do que para querer ter um conhecimento teológico, para ter uma experiência com Deus. E aí eu acho muito interessante a Lectio, porque ela nos permite isso. Quando a gente pensa na Lectio, são essas básicas 3 perguntazinhas, que aí serve para todo mundo. Primeira coisa, o que o texto diz? Li aquele texto lá, o que ele falou? Quem são os personagens? Onde estavam? De manhã, de tarde, de noite, na montanha, no campo, momento de guerra, no palácio? O que o texto diz? Depois, vou ler esse texto quantas vezes preciso for para que eu entenda o que o texto diz. Depois eu faço a segunda pergunta. O que o texto me diz? Eu li esse texto e isso me chamou a atenção, às vezes uma palavra, uma frase, algo me levou a meditar algo, me levou a pensar em algo. E depois a terceira pergunta, o que eu digo a esse texto?
Eu escutei isso, o texto falou aquilo, para mim falou assim, e agora, qual é a minha resposta? Qual é o meu posicionamento? Isso você pode fazer para qualquer texto. Ô padre, e nessa parte da lectio é interessante que às vezes, uma experiência pessoal, às vezes você começa a ler o Evangelho e aquele primeiro versículo, ele já capta ali a minha atenção. Uhum. Eu devo permanecer nele ou eu devo seguir o texto e só depois voltar nele? Deve seguir o texto, porque você tem que entender aquilo no contexto como um todo. E depois você volta aquilo detalhe. Eu li a primeira vez, porque é bom você fazer a lectio seguindo esses passos. Mas nós vamos falar de lectio outro dia, viu, Padre? Outro vídeo, outra vez. Vamos voltar aqui para a Sagrada Escritura. Não, mas é exatamente isso. Quando eu falo da questão da lectio, porque você falou, né? É para qualquer pessoa. Se você utilizar a lectio, você pode fazer. De ir lendo a Sagrada Escritura. Okay? E porque quando você olha para a Sagrada Escritura, qualquer um pode e deve ter esse contato para conhecer a Deus. Esse é o importante. Não é para você ter um grande conhecimento, ser um doutor de Bíblia. Não, mas para ter uma intimidade com Deus. O conhecer da Sagrada Escritura vai me levar a ter uma intimidade com Deus. Qual a tradução o senhor indica para a gente, assim? Qualquer uma, sabe? Porque assim... Porque tem gente que tem mais... apego, tipo assim, eu gosto do Peregrino, eu gosto de Jerusalém. A grande questão dessas diversas... Qual a melhor tradução? Então, não tem uma melhor tradução, porque assim, cada uma dessas traduções que se tem, elas vão ter ferramentas diferentes. Eu, por exemplo, durante muito tempo eu ainda uso muito a Jerusalém, porque eu gosto da maneira como a Jerusalém faz a tradução. Todo mundo agora vai querer Jerusalém. Não, mas por exemplo, se eu tivesse que indicar para alguém hoje, eu indicaria para ler pela TEB. A minha TEB. Pela TEB, porque principalmente a mais nova, ela tá com ferramentas muito positivas, muito boas, mas não tem isso, entendeu? O importante é ler. Você tem uma Bíblia? Leia que você tiver. Né? Para nós só ter a atenção de ser uma Bíblia católica, né? Senão você não vai ter todos os livros. Padre, qual livro da Bíblia que o senhor mais gosta? Aí você me pega porque... Eu sabia que a gente pegar. Não, porque existem muitas realidades. Eu gosto muito do Evangelho de São João, né? Mas também gosto do profeta Jeremias. Me chama muita atenção. Um do novo e um do velho. Então vamos ficar com João e Jeremias. Por que o senhor gosta de Jeremias? Seu rema tá lá. Sim, meu rema tá lá em Jeremias. Mas eu me deixei seduzir. Eu gosto de Jeremias porque Jeremias ele é um profeta profundamente apaixonado por Deus e apaixonado pelo seu povo. Igual o senhor, padre. Obrigado. Quisera eu ser assim. Mas Jeremias ele se demonstra ali, ele vive a dor do seu povo e essa dor inclusive faz ele ter essa luta com Deus, porque ele sabe que a palavra que ele recebe de Deus, o seu povo não está disposto. E ele não simplesmente acusa e aponta o seu povo, mas ele se sabe participante dessa mesma dor do povo. E aí ele reconhece os seus limites, as suas fraquezas e a sua luta por amar. Então ele é profundamente apaixonado por Deus e profundamente apaixonado pelo seu povo, embora duro. Tem a ver sim com o senhor. O senhor quer voltar aqui outro dia para falar da sua experiência dentro da comunidade? Isso não é muito tempo. Padre, muito obrigada, viu? Teria muito tempo, né, para falar mais. O Padre acho que também tem muito conhecimento para falar mais. Só que nós vamos parar por aqui. E muito obrigada, Deus abençoe. O senhor quer dar uma bênção para a gente? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Jerônimo, venha sobre cada um de vocês, a vossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Valeu. Tem mais